As alterações de humor no transtorno afetivo bipolar são extremas, não são claramente explicáveis por fatores externos e trazem grandes prejuízos para a vida da pessoa. A principal característica é a presença do que chamamos de um episódio maníaco ou depressivo. Um episódio maníaco ocorre quando alguém repentinamente demonstra uma extrema euforia, autoconfiança, impulsividade e irritação por um período que pode durar dias, semanas ou meses. Esse estado é diferente de como a pessoa normalmente se comporta e não existem razões claras que o justifiquem. Por exemplo, ganhar na Mega Sena ou estar num bloco de carnaval são situações que ajudariam a entender um estado de extrema alegria e autoconfiança. Por conta dessa mudança de humor, a pessoa pode acabar dormindo menos, pensando e falando muito rápido, gastando muito dinheiro e se envolvendo com muitas atividades. Tudo isso leva a pessoa a se comportar de um jeito que prejudica consideravelmente suas relações sociais, profissionais e seu bem-estar. Já o episódio depressivo ocorre quando a pessoa repentinamente se sente muito triste, culpada, desesperançosa e perde o prazer pelas suas atividades, por um período de tempo que também pode variar de dias a meses de duração. Um ponto importante é que toda essa instabilidade emocional tem repercussões sérias e negativas para pessoas com esse diagnóstico. Não é à toa que pessoas vivendo essa condição têm uma chance muito maior de cometer suicídio, endividar-se gravemente e se isolar socialmente. Os tratamentos dessa condição avançaram nas últimas décadas e hoje em dia uma pessoa que consegue aderir ao tratamento pode ter uma vida plenamente satisfatória. Muito boa tarde, o Band Mulher está começando e hoje nós vamos falar em transtorno bipolar. Eu peço atenção de vocês porque tem muita gente que, como a gente viu aí no vídeo, de uma hora para outra pode mudar o humor. Quando é temperamento forte ou é transtorno, enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso hoje aqui no estúdio. A gente recebe a psicóloga Marcele Quirino. E temos também aqui hoje com a gente um casal, que é a Tereza e o Paulo, que vão ficar no anonimato. Eles fazem parte do grupo Neuróticos Anônimos. Marcele, boa tarde, seja bem-vinda. Paulo e Tereza, boa tarde, sejam bem-vindos. Marcele, quando a gente pode discernir um temperamento forte de um transtorno, que pode levar a consequências seríssimas para a vida de uma pessoa? Boa tarde, Gardênia, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Bom, é um assunto muito importante da gente se falar, porque o temperamento, ele tem a ver com aquilo que também pode ser dado, adquirido, mas com o autoconhecimento a gente pode ir aprendendo a controlar o nosso temperamento, né? A personalidade é algo que vai se desenvolvendo desde o ventre, né? É a parte psicoafetiva, que ao longo do processo de gestação também vai acontecendo o desenvolvimento da nossa personalidade e o ambiente, os nossos formadores também vão potencializando isso. O transtorno, ele é algo que se torna uma doença. Tudo que é exacerbado, comportamentos excessivos, tanto de tristeza, de mania, de euforia, de muita raiva, isso a gente precisa avaliar com especialistas para saber se aquilo se tornou um tipo de um transtorno. E aí pode ser um transtorno bipolar, enfim, outros tipos de transtorno de personalidade. Falar que alguém tem um temperamento muito forte é uma crítica, certo? E não um elogio. Na verdade, geralmente as pessoas não falam que você não abre mão daquilo que você quer, né? Geralmente você tem uma personalidade forte, é aquela pessoa que é mais determinada, que é o ponto final, eu falei ponto, eu não mudo, tem que ser do meu jeito, da minha maneira. É um sentido de crítica. A gente pode linkar, por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento forte a uma inflexibilidade muito grande. Porque também há diferenças. Tem pessoas que têm temperamentos fortes porque têm as suas convicções, né? E tem pessoas que têm uma inflexibilidade excessiva, que mesmo errada, ela não abre mão da sua opinião.
O temperamento, ele é um conjunto de comportamentos, né, de características que essa pessoa tem. E que sim, ela pode ter um comportamento mais forte, mas que está associado a um perfil de personalidade. Mas a rigidez frente a uma situação de não mudar comportamento, de necessitar de ajuda e a pessoa permanece, isso sim pode gerar até um próprio dano na vida daquela pessoa e principalmente do convívio, né? Porque o convívio social é isso que mexe na estrutura, né? Quando detectar através desses sintomas quando é apenas uma mudança simples, corriqueira, ou já é um transtorno, uma patologia que precisa buscar ajuda, né? E é um profissional para cuidar. Um transtorno bipolar, por exemplo, é um conjunto de características que está altamente associado à intensidade de sintomas depressivos, mania e euforia. Isso é uma marca desse transtorno, mas ele não é fácil de ser diagnosticado. Ele precisa ter um diagnóstico diferencial, profissionais de psicologia e equipe de psiquiatria. Nesses casos, quando há um conjunto de sintomas que ele permanece, ele vai se tornando gradativo ao longo da vida, ao longo da semana, ao longo do mês, e a gente precisa saber que eu preciso de uma orientação em relação a esse tipo de comportamento, e principalmente isso também gera uma questão no outro, né? As outras pessoas começam a se incomodar com esse tipo de sentimentos que a gente tem, que é desenfreado. A gente tem aqui a presença, né, do Paulo e da Tereza, que fazem parte de um grupo Neuróticos Anônimos. Eu quero perguntar para vocês, né? A gente está falando sobre transtorno, sobre essas situações que ocorrem de pessoas que mudam muito rápido o humor, às vezes estão muito eufóricas e felizes, daí por diante vem uma situação, uma emoção mais forte com relação à raiva ou depressão. Como foi com vocês? A gente pode começar com a Tereza. Eu comecei com dores de cabeça, enxaqueca muito forte, fui a um psiquiatra e ele passou o remédio, eu melhorei e acabou. Só que assim, não voltei mais, não me disse o que eu tinha. E aí eu comecei com depressão, chorava muito, tudo eu chorava, não falava de telefone, não queria falar com ninguém, não participava de festas, né? Me escondia de famílias. Eu tinha um casamento que eu não estava satisfeita com o marido, eu queria o marido do jeito que eu queria, né? Eu queria mudar ele. E aí eu não conseguia, e aí então todo dia eu estava assim ruim, entendeu? Essa insatisfação constante a fazia ter esse comportamento, ela já tinha uma patologia, um transtorno, e por isso que a insatisfação com o casamento a fazia ter o comportamento? Provavelmente ela já vem com esse comportamento ao longo da vida. E diante de alguma situação que se torna um gatilho, algo que prejudica mais o emocional dela, isso se torna mais, potencializa muito mais, né? Você antes já tinha esse comportamento agressivo, vinha de muitos conflitos familiares desde sempre? Como que era a sua vida? Eu digo que eu já nasci neurótica, porque meu pai bebia muito, batia na minha mãe, era brigas e mais brigas. E eu, quando tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, eu morava na roça e eu me escondia muito debaixo das mangueiras, abacateiro, chorava muito, pedia a Deus que eu queria morrer, entendeu? Eu já tinha uma vida assim. Aos 16 anos eu vim para o Rio de Janeiro, foi aí que eu procurei um psiquiatra por causa da dor de cabeça. Muita gente brincando ou em uma discussão fala para a pessoa, você é uma neurótica. O que significa a palavra neurótica de fato, Marcele? A pessoa neurótica, literalmente, ela está fora de si. Ela age fora de um padrão de equilíbrio que seria o normal do cotidiano do dia a dia, né? Você vê que ela já vem com fortes conflitos familiares desde o ventre. Lembra que no começo a gente falou da personalidade, que vem lá do processo da gestação, a parte psicoafetiva, do desenvolvimento, isso tudo já fez parte do processo de desenvolvimento dela. Quando ela encontra uma família, que seria o lugar de aconchego, né, de paz, é onde ela encontra outros tipos de conflitos e é onde a agressividade se torna um traço forte na vida dela.
Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre bipolaridade e vamos mostrar também que as cores das paredes da nossa casa podem influenciar na nossa vida. Não sai daí, a gente volta já. A bipolaridade, a gente desenvolve ou é um fator genético das pessoas? Genética e bipolaridade, tem alguma influência? Na verdade, o transtorno bipolar, ele ainda é multifatorial, né? Não existe uma causa específica para identificar o transtorno. Pode ser uma questão genética, uma questão também cerebral, existem algumas imagens do cérebro do paciente que tem um transtorno bipolar que é modificada, existe o fator ambiental, mas nada ainda muito específico. Há medidas de tratamento onde a gente precisa, junto com cada paciente, ir avaliando e fazer o diagnóstico diferencial. Temos mais uma pergunta, vamos lá. Qual o tratamento que existe para a pessoa que sofre de bipolaridade? Geralmente, o transtorno bipolar, a gente vai caminhando no processo diagnóstico, altamente ligado com a parceria com o psiquiatra. O tratamento ele é medicamentoso e a medicação ela precisa ser regular, e aí fazendo combinações de medicação, que é a avaliação do psiquiatra, e psicoterapia, que complementa esse processo, porque é importante que a pessoa ela tenha o autoconhecimento dos sintomas, porque é um sofrimento muito grande, né? Consciente de estados de euforia, de mania, de muita felicidade, de muita tristeza. Quem tem noção, Marcele? No primeiro... As pessoas que sofrem com a bipolaridade, elas têm essa noção? No primeiro momento, não. No primeiro momento, elas sofrem e sofrem muito. também com relação ao convívio, porque provavelmente a maioria das pessoas que estão perto de um bipolar não compreendem que é uma doença. É uma doença psiquiátrica, é uma doença que a família precisa estar muito em conjunto. O tratamento pela experiência clínica, eu trabalho no consultório junto com a família. Se a pessoa for casada, tiver filhos, a gente chama a família toda para o tratamento, porque é um tratamento que vai levar muito tempo e por longo tempo de vida, né? Paulo, quando que você sentiu a necessidade de buscar ajuda? Eu senti a necessidade de buscar ajuda quando eu já não continha mais situações que eu já não conseguia ter domínio, né? Porque a gente vive uma vida centrada, o neurótico, né? A pessoa que tem um problema de depressão ou de qualquer ordem emocional, ela vive uma vida egocêntrica, né? Então ela acha que ela pode conseguir, continuando o seu caminhar, com todas aquelas inconstâncias e todas as situações, e as pessoas vão se afastando também, porque você passa a ser uma pessoa indesejável, né? Dentro do núcleo familiar, dentro do núcleo de trabalho. Hoje eu me intitulo, de certa forma, como um espingardinha, né? Tudo que não vinha a meu contento, eu saía explodido, né? Então, vinha a frustração e depois da frustração vinha a ressaca emocional, né? A vitimização, porque é para mim, é porque agora foi a minha vez, eu não consegui, eu sou incapaz, por isso aqui. Então, a questão da inferiorização, você vai se diminuindo, vai se depreciando, essa autoestima vai baixando, que você chega a um estado lastimável e de descontrole totalmente, né? Então você entra em pânico, fica com anorexia social, já não quer mais ter motivação para as coisas. Você tem, quando tem alguma motivação, uma motivação relâmpago, mas ela não se consolida porque você já está tão desestruturado que o objetivo não é atingido. Então aí você volta no processo novamente de dificuldade, de inferiorização, de vitimização, sentimento de culpa, que é o gatilho maior. Quanto tempo depois, Paulo, que acontecia essa explosão, você se arrependia? Imediato, praticamente imediato. Você fica se vitimizando, você fica se lamuriando consigo mesmo, né? Costumam se dizer hoje assim, tá chupando bala, né? Ou então fica bufando, né? Aquele tipo, um cara chaleirinha, né? Fica bufando, fica dando soco no vento, né, na verdade, né? Então essa é uma situação natural que acontece e acho que é tipo assim, start.
é imediato, né? É um gatilho automático, você não tem controle, aí você já começa aquilo ali aumentando progressivamente, e aí chega um momento que as pessoas se afastam, como eu disse, né? E você também fica numa situação que você já se sente inferiorizado, você já não consegue nem olhar para você mesmo na sua... Porque as pessoas não queriam conviver com você, não então... existe, ou então quando chega, as pessoas vão se afastando também, né? É tipo é como se fosse um bullying, né? Mais ou menos o oposto da Tereza, né? A Tereza, ela mesma se afastava das pessoas. Ela não queria a convivência, não é isso, Tereza? Você não gostava de conviver, você se trancava, tinha um comportamento oposto ao do Paulo. O Paulo explodia, né? Você já era depressiva. Em quanto tempo vocês observaram que já começaram a melhorar com esse tratamento? A convivência com outras pessoas que sofrem esse tipo de transtorno melhora? Vocês sentiram uma melhora? Bom, para mim funcionou da seguinte forma. Quando eu percebi essa dificuldade toda e meu casamento já tinha ruído, né? E de forma que minha preocupação, já sabia que já havia uma separação, isso é uma situação também que foi um fator complicador, né? Então eu comecei a buscar uma ajuda, não pensando praticamente em mim, mas nos meus filhos, como eles estariam nessa situação desse rompimento, dessa relação familiar. E aí nessa busca, eu comecei a perceber que eu precisava também, né? Foi nesse instante que eu desabei, né? Aí eu consegui uma ajuda momentânea e uma orientação, e aí eu fui buscando e procurando uma escola para minha filha também. Eu encontrei num mural alguma coisa falando sobre codependência anônima, né? CODA, e lá então eu comecei a frequentar essas reuniões, que é um grupo anônimo também, e foi por pouco tempo, eu já participava de atendimento clínico, e a minha clínica também ela tinha um pouco ela era uma terapeuta, então ela me auxiliava com alguma medicação da ordem da antroposofia, né? Eu fiz uso de medicamento muito pouco, muito suave, não porque eu necessitasse, assim, que eu achava que eu não necessitava, mas eu ia lá e conversava muito com ela, então me aliviava como se fosse um balão de oxigênio que eu buscava lá. Daí de forma então que aconteceu esse rompimento familiar e eu tive que retomar, porque eu não morava no Rio de Janeiro, eu morava em outro local, em outro estado. E aí eu retornei para o Rio de Janeiro, para o meu núcleo familiar, para os meus amigos que eu tinha deixado para trás há 11 anos, e conheci uma pessoa que fazia parte da Irmandade de Neuróticos Anônimos, e assim ela foi, eu vou te levar num lugar hoje que você acha que vai se identificar bastante com essa situação que você está passando, por tudo isso que você já me relatou. Aí eu perguntei a ela não me revelou qual era o local, né? Simplesmente você vai perceber que vai bem de encontro ao teu interesse, à tua necessidade. E você está melhor, E hoje eu Paulo. me sinto totalmente melhor, consigo hoje me conter, consigo hoje ter aceitação das situações que na verdade não aconteçam ou que não possam, que eu não tenho o poder de decisão, que eu não tenho o poder de modificá-las, né? Então, através desse processo todo de aprendizado dentro dessa Irmandade, a gente hoje está aqui também passando um pouquinho essa experiência, né? De trajetória, de recuperação, né? Então, hoje eu me sinto um pouco mais recuperado, já não sou mais aquela pessoa que eu era antigamente, mas também não sou aquela pessoa maravilhosa que eu gostaria de ser, mas estou a caminho. Mas está no caminho. Exatamente. Só de você ter buscado ajuda, não é, Marcelo, e tomado essa iniciativa, porque muita gente vê o esquentadinho, como ele colocou. Sempre você conhece alguém esquentadinho, né? Alguém que não leva desaforo para casa, alguém que não tem paciência com nada, alguém que explode por qualquer motivo, enfim. Que bom que ele buscou ajuda e que pode, né, hoje estar se recuperando, faz parte de um grupo, né, de autoajuda. E é uma mudança de vida, né? Agora a gente tem um caso, Marcelo, de muitos adolescentes que também nessa fase da vida, nessa transição, né? Onde fica também passando por um momento conturbado, momentos de temperamentos extremamente explosivos. Muitos pais não sabem lidar com isso, né? No convívio. Como agir, como saber? A melhor pessoa para conhecer os seus filhos deveriam ser os pais, porque convivem no mesmo ambiente. Adolescentes vão passar por momentos de euforia, por momentos de prazer, desprazeres, porque são fases da vida. Porém, os limites são importantes, né? A única pessoa que tem um caminho de chegar a esses adolescentes, se não for o pai, vai ser a escola, vai ser os amigos, ou serão as redes sociais, ou qualquer outro caminho que apareça. Porque a fase da descoberta é a fase de querer experimentar tudo,
E são as fases de não querer obedecer nenhum limite, né? É a questão da invulnerabilidade. Não, mãe, nada vai acontecer comigo. Eu posso ir ali, todo mundo vai, mas comigo não vai acontecer nada. Aquele sentimento de vulnerabilidade é o sentimento que percorre a adolescência, né? É a adrenalina, é querer fazer tudo. Mas caminhar do lado do filho, ter 10 minutos que for de tempo de qualidade. Meu filho, eu estou percebendo que você está um pouco diferente. O que está acontecendo? Não é para julgar, porque quando você começa julgando, ele vai esconder. Aí a melhor forma de você resolver os problemas é trazer a pessoa para si, para perto. Paulo, eu quero te agradecer pela participação, parabenizar, a Tereza também, né, por vocês estarem fazendo parte dessa uma associação para se cuidarem, né, Marcele? Quanto é importante, né? Que vocês tenham tomado essa iniciativa e que bom que vocês estão melhor. E com certeza, Paulo, gostei dele falando, né, Paulo? Essa chaleirinha vai passar cada vez mais, né, se Deus quiser. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, passando essa experiência de recuperação e que as pessoas também, da mesma forma que eu obtive essa busca, eu fui essa busca dessa recuperação através de um programa de recuperação. Fica aqui o nosso convite às pessoas que desejarem, né? A Irmandade de Neuróticos Anônimos está de portas abertas, salvando vidas há 50 anos. Amém. Que continue assim. Tereza, muito obrigada. Que você melhore cada vez mais, tá? Muito obrigada pela participação. Bom, a Marcele continua aqui com a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a nossa conversa continua e a gente vai falar em decoração com algumas diquinhas de cores que podemos usar em nossas casas e que melhoram o nosso humor. Olha que legal, será? Fica aí com a gente, não sai, a gente volta já. Estamos de volta falando em bipolaridade, pessoas com comportamento muito impulsivo, estresse demasiado, enfim. A gente está falando sobre isso hoje e convidamos para esse tema agora uma pessoa que vai falar para a gente sobre a importância da cor. E a gente sabe que a decoração da casa, todas as quartas-feiras a gente dá dica para vocês, a cor das paredes da nossa casa pode influenciar para que a gente se sinta um pouco mais triste ou mais estressado, enfim. Já que a gente está falando sobre esse assunto, transtorno bipolar, quem sabe não exista uma maneira de ajudar a gente a controlar uma crise ou até evitar. Pensando na cor do nosso ambiente, a gente vai conversar agora com uma design de interiores para falar sobre esse assunto com a gente aqui, a Fernanda Dorta, não é isso? Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. A gente está falando hoje com a Marcele Quirino aqui, já tivemos um casal, Fernanda, sobre temperamentos, bipolaridade, mas a gente pode incluir, né, Marcele, temperamentos explosivos ao extremo, essa mudança de humor, uma hora está triste, uma hora está feliz, e a gente sabe, Fernanda, que a cor influencia muito a nossa vida, na nossa vida, isso já é provado cientificamente. Sim. Então, já que hoje é quarta-feira a gente fala de decoração, a gente te convidou para dar algumas dicas, porque quem sabe, quem está nos assistindo, muitas vezes nem sabe a influência, né, com relação a uma cor no nosso ambiente. Exato. Pois é, isso aí tem que tomar muito cuidado. Porque algumas pessoas que desencadeiam algum tipo de transtorno, seja de ansiedade, seja uma depressão, né? Como você estava falando, pessoas que têm bipolaridade, né? Então isso tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, amarelo é uma cor muito estimulante. Então, isso para uma pessoa que ela já é agitada, ela já tem uma certa ansiedade, a gente não recomenda a usar isso num local onde ela vai passar boa parte do tempo descansando. Um quarto, por exemplo, né? Então, como o teu próprio quadro aqui tem os tons de verde que remete à calma. Azuis também remetem à calma. Os azuis também remetem à calma, como também o púrpura e o violeta. Isso são cores que poderiam... Dizem até, deixa eu só convidar a Marceli para ficar aqui com a gente um pouquinho. Dizem até, Fernanda, né, os estudiosos com relação a pedras, as cores, falam
que a cor violeta é a cor da transformação, que ela tem o poder de transformar uma energia negativa em energia positiva. Exato. Com relação à decoração, qual é a sensação que a cor violeta traz pra gente? De calma, né? Como você mesmo disse, essas pessoas usam partido dessa cor, a violeta, porque ela também tem uma coisa mística, né? Nessa paleta que vai do mais claro para o mais escuro, sim, ela é usada nessa intenção, né? Então, em alguns ambientes, vamos supor, quarto também, ou uma sala, é mais fácil para você usar esse tom. Eu diria, assim, quando a gente tem aqui 2 tons muito fortes, eles não são necessariamente esses que são usados, né? Às vezes as pessoas pintam uma parede toda, ou pintam um ambiente todo. Então, a gente vai para um tom mais intermediário entre elas, dentro do violeta, e realmente daí isso aí vai do agrado da pessoa. Às vezes ela quer ficar no ambiente todo ou só numa parede. A gente tem aqui, ó, tons de verde oliva, calma, tons de verde alegria, o verde passa, alegria, serenidade, que é o cinza esverdeado, rosa, magenta, arrojada, uma pessoa arrojada, é isso? Púrpura, violeta, sofisticado, mas também a questão da tranquilidade. Tons de azul, tranquilidade. Laranja, convidativo. Isso. Tons de marrom, estabilidade. Tons de bege, que se usa muito hoje. Você, Exato. como designer de interiores, deve ser líder, né? Em decoração, para as paredes da sala, de alguns quartos. Exatamente. Elegância, gente. Tons de amarelo, energia. Por isso não indicado para um quarto, por exemplo. Geralmente eu não usaria. Como é um ambiente para você descansar, eu não usaria nessa parte o do amarelo. Tons né? da terra aconchegante. Sim. Enquanto a gente muda a tela, Marcele, eu quero te perguntar, você como psicóloga, e a gente sabe que as cores têm grande influência na nossa vida, inclusive tem a cromoterapia, né, que é um tratamento através das cores. Vale sim um tratamento assim, a gente pensar com relação à cor que a gente vai colocar no nosso quarto, por exemplo, no nosso escritório, que é um ambiente onde você geralmente já fica mais, né, estressado, agitado, né, pela demanda. Exato. Uma cor calma para um escritório seria bom? Uma cor que traga tranquilidade, por exemplo? Equilibrar os ambientes, conhecendo as cores, isso tudo traz realmente uma tranquilidade para o convívio daquela pessoa. Quando a gente conhece um especialista que domina toda essa arte, né? A arte das cores, a arte do que cada cor, existe a psicologia das cores, realmente. Você vê os ambientes de hospitais, tem toda uma cor de serenidade, sim, todo um ambiente que quando você entra, para que você entre naquele, mas você esteja, o impacto de um diagnóstico ou de uma notícia, aquele ambiente ele te traz um nível de tranquilidade. E dentro do nosso ambiente profissional, como lá no meu consultório, realmente as cores são terra, onde a pessoa se torna um ambiente convidativo. Muito azul nos hospitais, né? CTI verde, azul, sim, muito né? verde. Aquele verde bem clarinho. Bem clarinho. Ou um bege puxado, um pouquinho até para um amarelo, aquele bem clarinho, tom pastel. O azul também, muito sutil nesses ambientes, assim, de consultórios, clínicas e hospitais. Nós temos aqui um ambiente para você comentar. Vamos dar uma dica que as paredes são brancas. Então, aqui é um escritório, particularmente o meu escritório. Gente, um escritório muito aconchegante, né? Pois é. Como aqui o sofá, ele já é todo grafitado, né? Ele já tem muitas cores, então a gente achou, por uma questão estética, que as paredes tinham que ser brancas até para criar um fundo para ele. Porque também se eu colocasse outras cores ali mais fortes, que puxasse dentro das estampas que estão aqui, talvez a gente não teria chamasse a atenção tanto do sofá. E iria ficar confuso, por exemplo. Isso que tem que ter cuidado, porque às vezes as pessoas nas casas delas, elas querem colorir demais uma coisa e acaba não chamando a atenção. Talvez para a parede ou para um mobiliário que ela quer. Então aqui, o que a gente queria chamar a atenção? Do sofá, do tapete, então a base foi neutra, que foi um branco que a gente usou aqui nessa parede. Então ele é todo colorido, daí vem para um tapete todo azul, que é um tie-dye, então dá assim, uma espécie de um conforto, e isso é um ambiente de trabalho. Esse ambiente é um ambiente super convidativo, né? Dá vontade de você entrar, Exato. sentar, Exato. conversar Exato. com ela. Todo o ambiente foi preparado de uma forma estratégica para que o cliente
tenha prazer em estar ali, e enquanto ela vai fechando o negócio, aquele cliente vai Exato. de uma maneira... Nós temos mais um ambiente aí, com a natureza Exato. e os tons mais terrosos, né? É. Que traz muito aconchego. Então, aqui você já percebe que a gente já tem um sofá mais neutro, né? As paredes também nem tanto chama atenção, porque nesses casos, quando a gente tem uma vista para uma mata ou uma natureza que favorece de fora para dentro, a gente tem que ter esse cuidado também, porque a gente tem que privilegiar a natureza, né? Então, daí, onde que foram os pontos coloridos que a gente usou nesse projeto? Nas almofadas, nos objetos de decoração, então, no tapete. Então, as cores aqui foram usadas pontuais nesse ambiente aqui, nesse caso. Mas no geral, porque assim, muita gente não vai ter, Fernanda, condições, por exemplo, né? Quem tem é o ideal, o arquiteta, o design de interiores, mas para aquela pessoa que não tem condições, que está nos assistindo, quais são as cores que ela pode ter na casa dela, que vai trazer uma sensação de harmonia, de calma? Se for um ambiente pequeno, porque também tem isso, o ambiente é pequeno, muita gente escurece, põe uma tinta escura, uma cor escura, um azul, um vermelho. Mas se é um ambiente pequeno, o que faz para ampliar e para ter calma, tranquilidade, que é o que a gente busca. A gente, quando chega em casa, eu ouvi uma frase no meu casamento, né? Que eu nunca mais esqueci. O pastor que fez a celebração, ele falou assim pra gente: olha, se vocês conseguirem que o filho de vocês fale que a casa de vocês é o melhor lugar do mundo, eis que vocês chegaram ao objetivo do que é um verdadeiro lar. Quando a gente fala na casa, decoração, paredes, né? A gente tem que diferenciar do que é o nosso lar, o nosso ambiente. A casa é para a gente ter paz, para a gente ter harmonia, que é a nossa busca hoje, né? É isso que esse ambiente está passando. A gente olha, já sente serenidade, paz, vontade de ficar, aconchego. A gente sabe, Fernanda, tem muita gente que não tem realmente condição de ir a um profissional como você, por isso que a gente convida para dar essa dica para as pessoas. Quais são as cores, né? Eu quero realmente ter um ambiente menor, eu quero fazer uma mudança muito simples, com custo muito barato na minha casa. Qual a cor que você indicaria para que essa pessoa chegue em sua casa e sinta tranquilidade? Olhei tranquilidade. Então, isso é muito importante, porque quando a gente tem um recurso reduzido financeiro, a gente tem que pensar numa coisa que também seja fácil para manutenção depois, né? Então, às vezes as pessoas vão lá e escolhem, decidem investir num tom de tinta e geralmente aquilo ali você tem que mandar fabricar, porque não é uma tinta pronta, então, e depois para aquela manutenção ela se torna um problema. Então, eu aconselho que na hora de escolher uma cor, que vá para os tons neutros. O que eu digo de neutro? Como a gente estava falando, é o caso dos hospitais e clínicas. Esses tons é mais fácil para a gente lidar no dia a dia, até combinar com qualquer decoração, tá? Porque a gente está dentro de um tom pastel. Então, assim, o branco, incrível que pareça, o branco tem tonalidade, sim, tanto para o azul quanto para o violeta, quanto para o amarelo, para um cinza. São cores que vão ser mais quentes e outras mais frias. Isso também tem que ver com pessoas, assim, tem que tomar um cuidado, assim, eu já sou agitada, então procure um tom de pastel que seja clarinho, dentro dessas tonalidades que você possa. Vamos supor que eu gosto de laranja. Tenta puxar um laranja num tom pastel. Porque é mais fácil para você lidar. Agora, eu não aconselho você usar uma cor quente como laranja se você é agitada, se você é ansiosa. Eu acho que já não seria legal. Então, eu iria para os tons mais de cinza, para os tons de azul, porque aí a gente está lidando com cores mais calmas, entendeu? Então, assim, eu aconselharia a gente olhar para essas paletas, indo para um tom mais claro, que aí você pode coordenar a tua decoração. Olha, eu quero te agradecer pela participação, pelas dicas. Obrigada. Marcele, alguma observação para a gente finalizar com relação ao nosso tema de hoje? A nossa vida, ela não é um ponto final. A nossa vida é um caminho. Hoje a gente está aqui para mostrar que existem muitos caminhos para que você possa escolher. Busque ajuda, busque autoconhecimento e saiba que a nossa vida, elas são os pontos que a gente dá. Então hoje eu busco o ponto da pergunta, o ponto da ajuda, não um ponto final. Muito bom. E ficar atento, né? Se um comportamento como o Paulo, que passou por aqui, falou,
de explosão contínua. Até que ponto eu vivo com qualquer coisinha explodindo? Eu tenho que buscar ajuda, né? As pessoas não vão realmente, elas vão começar a se afastar. Então a gente tem que ficar atento sempre aos sinais da vida para que a gente possa, através disso, buscar melhoras, né? Constantemente. E que bom, né, que ele, através do tratamento, já se reencontrou, está feliz. Quando ele estava se despedindo aqui durante o intervalo, ele falou: hoje eu me sinto uma nova pessoa, e falou aqui também. Então, que bom, porque realmente é isso. Enquanto a vida, você pode mudar constantemente, sempre, né? O problema é quando acaba. Você pode mudar a cor da sua casa, a cor do quarto. Exato. Você pode mudar de roupa, de estilo, de tudo. Enquanto a vida, gente, você pode fazer qualquer coisa. Por isso que a vida é tão preciosa e tão boa. No próximo bloco, a gente vai ter a nossa Hora do Café aqui e vamos receber o ator Uel Aguiar. Não sai daí, a gente volta já. Voltamos e agora chegou a nossa Hora do Café. E hoje o nosso convidado é o ator Uel Aguiar, que já participou de novelas, fez cinema e atualmente está em cartaz com o espetáculo O Inoportuno. Seja bem-vindo, Uel, tudo bem? Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Coisa boa te receber. A gente pode começar falando o que é o inoportuno. A gente tá cheio de inoportunos por aí, né? Muito. O tempo todo. Bom, a peça, na verdade, é uma peça do escritor inglês Harold Pinter, do dramaturgo inglês. E uma das primeiras peças dele foi montada pela primeira vez, pela primeira vez em 1962, pelo Antônio Albujanra. E o título original dela é o The Caretaker, que na tradução significa o zelador. E foi montada, na verdade, há 20 anos atrás pelo Selton Mello, com o título de O Zelador. Só que a gente optou por fazer O Inoportuno exatamente pela homenagem que a gente queria fazer ao Albujanra por ter montado esse espetáculo em 62 com esse título. E como foi encarar esse desafio, né, de uma nova remontagem? Sensacional, Bom. sensacional, maravilhoso. É porque é o sonho de todo ator, né, fazer um Harold Pinter, fazer um Beckett, fazer um Brecht, sabe? São textos que remetem você a um mergulho mais profundo dentro do absurdo humano. Então, tendo como regente um diretor como Ari Kozlov, que é mestre nesse tipo de teatro do absurdo, aí eu acho que foi o casamento perfeito. E ainda mais tendo o Daniel Dantas, tá arrasando, Imagino, indicado a muito bom. todos os prêmios do ano de 2018 aí, fazendo um bom trabalho. Agora você fez novelas, conta um pouquinho, El, como que você começou a sua carreira. Você sempre quis ser ator, como é que foi sua história? Eita, isso é uma história muito louca. Na verdade, é mais uma daquelas histórias de que a arte me salvou, sabe? Eu trabalhava muito com meu pai. Seu pai fazia o quê? Meu pai, ele era motorista de van. E você ajudava seu Eu pai? ajudava meu pai, mas eu trabalhava assim muito, assustadoramente muito. De 3 horas da madrugada até 2 horas da madrugada do dia seguinte. Entendi. Então era... Lutando mesmo, né? Era luta, era ação diária. E aí eu entrei num curso de teatro com 17 anos, mas para poder fugir um pouco disso, para buscar um caminho. Então foi quase que um subterfúgio para tentar sair um pouco daquilo. Mas o seu pai apoiou quando você resolveu fazer teatro? Ele te apoiou? Eu nem dei para ele essa oportunidade de escolha. Eu falei assim, eu vou e pronto. Você foi e fez. Eu sempre tive a minha mãe, na verdade, como a grande regente, a grande mentora
desse meu caminho pela arte. Então ela sempre me apoiou em tudo, em todas as decisões que eu tomei. Foi daí que começou a minha trajetória e aí eu não parei mais. Eu entendi que era isso mesmo e não sabia fazer outra coisa mais. E quando você olha assim, né, para o passado, como que você enxerga essa sua carreira e o sucesso que você faz? Eu diria que eu sou bem grato. Eu acho que uma palavra que eu sempre busco é a gratidão. É a gratidão mesmo. Eu sei do lugar que eu saí, o caminho que eu percorri. Mas também não tenho isso como muleta, porque eu também nem sei essa mente inquieta que eu tenho o tempo todo. Você é de que signo, é? Eu sou libriano. Libriano, mente inquieta. Mente inquieta. Aham. E ainda encontrei Você sabe que eu tenho uma mente também bastante inquieta? Jura? Juro. Então eu conta um acho pouco que dela. isso. Mas aqui você que está aqui para responder. Essa mente quieta, eu acho que ela faz parte, sabia, das pessoas que têm geralmente uma característica de que são muito criativos. E aí conta mais um pouquinho. Daí tá na peça, em cartaz. Você fez algumas novelas, né? Como Sim. você prefere novela, prefere televisão, teatro, ou isso independe? Eu gosto de todos esses veículos, tanto televisão, cinema, mas o teatro é a minha escola, o teatro é o começo, o teatro é o fim. O teatro é sempre engrandecedor quando você entra no palco, porque televisão é tudo muito rápido. Uhum. Você vai experimentando esse processo ao longo. Cinema é a mesma coisa, cinema é um pouco mais lento, você tem aí 2, 3 meses de preparo. Agora, teatro é um mergulho intenso Não, a dentro do universo. repetição e outra coisa, você tem um público ali que é o termômetro na mesma hora, né? É isso que encanta tanto os atores, esse público lá com relação ao teatro? Eu acho que vai de ator para ator. Cada ator acho que prefere um tipo de segmento, embora gostem de fazer todos. Eu, por exemplo, acho que todos eles têm o seu nível de dificuldade. A televisão é aquela que você gravou, pode voltar atrás, pode repetir 3, 4, 5 vezes seguidos, se precisar, mas uma vez que gravou, vai ficar para a posteridade. É verdade. O teatro não. O teatro, embora seja ao vivo e para muita gente, na verdade, tem o maior nível de dificuldade, porque você está lidando ao vivo com o público, você tem a oportunidade de no dia seguinte melhorando, o que não deu certo hoje pode dar certo amanhã, enquanto a temporada. Mas eu amo teatro, aquele público frequente, sabe? Então a gente sempre tem as pessoas que vão sempre ao teatro e tem aqueles que são cativos, né? Verdade. Que estão ali acompanhando. Tem algum personagem assim que é o seu xodó? Fui bem nordestina agora, olha o seu xodó. Meu xodó? Né? Lá no Nordeste, um cheiro. O seu xodó. Tem. Aquele xodózinho seu, esse personagem ficou assim, marcado, foi o que eu mais gostei ou não? Cada um é diferente, você vai amando cada um, como que funciona? Qual é o seu xodó? Eu vi uma vez que o Oswaldo Montenegro diz na música dele que todos os personagens que ele fez são fantasmas que acompanham dizendo eu sou você amanhã e ontem. Então é mais ou menos isso, mas eu diria que mais do que um xodó, o personagem que foi o meu divisor de águas foi uma peça que eu fiz chamada Os Amantes de Jean Genet, foi em 2004. Então eu tive que mergulhar na vida desse poeta, desse ladrão, transgressor em plena 1940, França. Então foi um personagem que eu tive que mergulhar bastante e entrar muito nesse submundo desse grande dramaturgo que foi condenado à prisão perpétua e anos depois, por intervenção de intelectuais como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Jean Cocteau, ele não só foi liberto, absolvido, como ele recebeu do governo francês uma menção honrosa. Então é super marginal, é underground, é escatológico. Então acho que por isso tenha me marcado mais e foi esse divisor de águas. Vida pessoal, como conciliar uma carreira como ator, televisão, teatro, essa rotina que muitas vezes, principalmente quando se está em cartaz, né? É bem corrido, como conciliar? Olha, é bem difícil. É bem difícil, principalmente quando você é apaixonado pelaquilo que faz. Então é importante que a pessoa que você está se relacionando, ela goste de estar com você, de conviver nesse ambiente, porque o assunto você tem uma diva diariamente... na sua vida? Não, atualmente eu tô
Eu tô quieto. Tá quieto. Tá tô quietinho. tranquilo. Olha, uma carinha de quietinho, hein, Well? Você tem? Tô celibato. Olha, eu falei em diva, a gente vai chamar agora a nossa diva do dia, né? Pra gente conhecer. Vamos lá? Vamos chamando. Então, eu tenho costume de lavar o meu cabelo 2 vezes por semana e eu uso um creme normalzinho, assim, comum, pra poder hidratar. Eu uso muito acessório. Eu adoro usar acessório. Eu não uso maquiagem diariamente, mas eu tô sempre com acessório, então... Eu não tenho muita receita caseira não, entendeu? Eu sou daquela pessoa que acorda bonita e durmo bonita. Mas, por exemplo, coisas naturais que a gente vê tutorial na internet, por exemplo, um gelinho no rosto, quando a gente vai passar maquiagem, dormir cedo, acordar cedo, não dormir muito tarde pra não dar olheira, essas coisas assim. Eu sou diva. Hashtag divando. Nossa diva de hoje, hashtag divando pra você. A gente tem divas aqui todos os dias no Band Mulher. Olha. Pois é, tá vendo? mostrando que a mulher, né, sempre é uma diva. A gente buscou mostrar-se de bermuda, short, tênis, camiseta, cabelo curto, grande, não importa. Não importa. Se sente diva, é diva. Claro, mas com certeza, absoluta. Olha, antes de continuar, eu quero saber onde a peça está em cartaz, quais são os horários, quais são os dias. Deixa eu só dar um recado, que a gente tem a nossa mega transformação aqui no Band Mulher. Se você anda meio insatisfeita aí, querendo mudar o visual, mudar o cabelo, mudar o sorriso. Ai, Gardênia, faz tanto tempo que eu fui ao dentista, que não pode, mas a gente sabe que tem muita gente que com a correria, muitas vezes fica caro, não consegue, enfim. Dentista, dermatologista, cuidado com o corpo, face, cabelo, tudo isso aqui no Band Mulher. E como participar? Você envia um e-mail para bandmulhertransforma@gmail.com e diz assim: por que eu quero ser transformado, eu quero presentear alguém com a transformação. Você conta a sua história, pode ser escrita, mas tem que ter foto, ou enviar um vídeo para a gente. Quem sabe você vai ser a nossa transformada aqui no nosso Band Mulher. Eu vou ter o maior carinho, o maior amor de poder participar dessa transformação. Tá acabando, envia o e-mail, porque daqui a pouco a gente vai escolher. Well, onde que a gente pode te assistir? Vamos lá, o Inoportuno está em cartaz no Teatro Petra Gold, que fica na rua Conde de Bernadotte, número 26, ali no coração do Leblon, onde você tem ali uma diversidade de bares, restaurantes, onde você pode ir ao teatro, parar para comer alguma coisa, transporte com facilidade. É bem bacana aquela localização ali. E você estava me contando que você que abriu esse teatro, é isso? Exatamente. Gente, na verdade, em parceria com esse hein? rapaz aqui, o André Junqueira, o da Ponta, que é o meu irmão e sócio. A gente está na nossa 3ª ou 4ª empreitada juntos aí. Nos unimos para fazer arte. Muito bom. E a Nos arte unimos muda. em prol dessa profissão. A educação e a arte muda, né? O mundo. Eu acredito totalmente. muito nisso. Eu acredito totalmente. Se a gente educar, se a gente, através da arte também, porque uma criança vai ao teatro, né, ela já se anima, ela aprende, ela se edifica. E através da arte a gente pode conseguir grandes ganhos para a nossa sociedade. Por isso que é tão importante incentivar. E eu fico muito feliz, porque você é muito jovem ainda, né? Um menino muito novo aí, um grande ator que nos traz tantas alegrias, incentivar desse jeito. Parabéns, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Eu acho que é um compromisso, né, de nós, artistas principalmente, de todo mundo, né? Mas a gente que lidar com a arte diariamente, assim, poder levar um pouco do que a gente acredita ser o melhor para o futuro do país, sabe? Então, eu acredito muito que a arte, ela é transformadora e que se ela for levada no embrião mesmo, que é na criança, eu acho que o futuro tende a ser sempre muito melhor.
Totalmente. Renovar. Olha, muito obrigada. Imagina. Adorei que você veio tomar esse cafezinho aqui com a gente, Café bater esse maravilhoso. papo. Nem sempre, tá? Tô brincando, sempre tá gostoso. A gente sempre é bom convidar, né, aquela horinha da tarde que a gente fala, vamos tomar um cafezinho e bater um papo? Então, aqui no Band Mulher, a gente sempre recebe pessoas especiais e que bom que você veio para a gente saber um pouquinho da sua história, da peça, vamos prestigiá-lo, né, Olha, no vão teatro. mesmo, a peça é muito legal, a peça conta a história de 3 personagens, na verdade, um rapaz que é o Weston resgata um mendigo a partir de uma briga de bar e traz para dentro de casa, e ali os 3 começam a se envolver numa trama que envolve incomunicabilidade, solidão, eu diria que é uma comédia vertiginosa, você morre de rir, mas ao mesmo tempo você sai reflexivo. Comédia, adoro. Vamos assistir. Vamos lá. O Inoportuno, de Harold Pinter, direção Mari Kozlov, comigo, André Junqueira e o Daniel Dantas no Teatro Petra Gold, Leblon. Oba, vamos lá. Gente, o Band Mulher terminou. Eu quero agradecer a vocês pela audiência, pelo carinho de sempre, pelas mensagens constantes. Infelizmente, muitas vezes eu não consigo responder a todas, mas eu estou sempre lendo, tendo oportunidade de sentir esse carinho de vocês. Muito obrigada, eu estou muito feliz. O Band Mulher já está pertinho de completar 1 ano aqui no Rio de Janeiro, muito feliz com isso. Somos ainda um bebê, mas um bebê em crescimento, um bebê que busca diariamente se fortalecer, nos unirmos para que a gente possa fazer essa corrente de coisas boas, sentimentos bons, pensamentos bons, cuidar da saúde, da vida, da beleza, da alimentação, do coração, né? Tem uma frase que eu amo que diz que a gente arruma os cabelos todos os dias. A gente tem a preocupação de acordar, vai lá, escova os dentinhos, arruma os cabelos, passa o creminho, se cuida e tal, mas e o nosso coração, que é o mais importante? A gente tem que arrumar também. E a gente está tentando fazer isso aqui diariamente no Band Mulher, cuidar de você por inteiro. Eu me cuido também todos os dias, aprendo com essa energia boa que vocês me passam. Um beijo bem grande, amanhã a gente volta com mais Band Mulher só para você. Beijo, tchau.